Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e sem ter relações com ela. Maria deu à luz um filho e José deu a ele o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhos nos meus. Contextualizando um pouquinho. Primeiro, ontem falava da origem da genealogia de Jesus. A palavra genealogia vem de Gênesis, origem, início. Remonta também lá ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? E hoje também há uma outra origem, no caso a origem de fato mais concreta já do nascimento, próximo ao nascimento de Jesus. E vai falando que Jesus é o Messias, é um título de Jesus que é o Messias. A palavra Messias quer dizer enviado. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Essa parte aqui, para nós entendermos, o casamento ele era dividido em duas partes. Não existia o noivado, como nós entendemos hoje aqui no Ocidente. O casamento era casamento e pronto. Alguém era comprometido. A palavra aqui está traduzida prometida, mas não é prometida. A tradução original quer dizer comprometida. Então Maria estava comprometida em casamento com José, ou seja, ela já teria feito a primeira parte do casamento. A primeira parte do casamento já dava direito à pessoa morar na mesma casa se quisesse, coabitar e ter relações se quisesse, porque já estava casado. Só que é um costume judaico que se divide o casamento em duas partes. Aí não tem o noivado. As traduções que falam noivado é uma forma de atualizar a tradução para a nossa linguagem, para o nosso entendimento. Mas o que havia era as duas partes do casamento. Então a Maria estava comprometida com José, ou seja, já tinha feito a primeira parte do casamento. E antes de ter a segunda parte do casamento, deles viverem juntos, fala que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Essa palavra justo na Bíblia, raramente ela é usada. A palavra justo ela tem um peso muito grande, porque dificilmente alguém tem esse título. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que um justo peca no mínimo 7 vezes ao dia. O 7 é o número da perfeição. Para dizer que por mais que a pessoa seja justo, mas ela pode ainda ter uma fraqueza. Então José era um homem justo, e o que é o entendimento de justiça também na Bíblia? Era um homem que cumpria a lei? Sim. Mas era um homem que, mais do que cumpria a lei de forma seca, era um homem que via além da lei. Por exemplo, o homem que cumpria a lei na Bíblia, por exemplo, ele poderia no sábado não fazer nada. Mas se o homem fosse mais justo ainda, se ele visse alguém passando fome, alguém caído, alguém precisando de ajuda, se ele fosse justo, ele teria que de fato ajudar essa pessoa. Porque ele ia, entre aspas, desobedecer a lei, mas em vista de uma lei maior, que é amar o próximo. Então José é considerado justo nesse sentido. Era um homem não somente que cumpria a lei, mas ele
entendia o espírito da lei, que a lei estava a favor das pessoas, não para nos escravizar. Por exemplo, o que nós podemos dizer que era o homem justo hoje, digamos? Digamos que eu estou indo para a missa, e só tem aquela missa naquele dia, a última missa da minha cidade. E é um preceito, e é um dever, e é um ato de amor, e é salvação para mim, para a missa todo domingo, para nós cristãos. E é um pecado mortal faltar à missa ao domingo por falta de zelo, por motivos fúteis. Então, imagine que eu vou no caminho, é a última missa do dia, no domingo, e uma pessoa está agonizando no caminho. Ela foi assaltada e levou um tiro. E eu estou de carro, indo para a missa. Eu olho e falo, não, eu vou para a missa. Não posso perder a missa, que é pecado mortal. Ou seja, ela está cumprindo uma lei, que é boa, que é santa, uma lei que salva. Mas naquela hora, para ela, aquela lei, a missa dela de fato, deveria ser cuidar daquela pessoa. Porque a missa deveria fazer ela entender que a missa a leva a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E se as missas que ela vai não faz o coração dela ser comovido a outro que sofre, é sinal que está apenas sendo um rito. E se fica só no rito, aquilo é vazio. Não é que o rito é vazio, é o que eu faço do rito, a eficácia do rito em mim, os frutos. Então José era esse homem que entendia o espírito da lei, muito mais do que a lei em si, uma lei seca, uma lei grossa. Então o que a lei falava? Aqui ele fala, não queria denunciar Maria, ou seja, José ficou sabendo que Maria estava grávida. E não era dele. É tanto que, explicar novamente um pouquinho. Por exemplo, a pessoa casava, primeira parte do casamento, a pessoa podia ficar na casa dos pais, ainda. Então, era um costume se falar assim, eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitas moradas, e eu vou preparar para ti uma morada bem legal. E é o que Jesus fala em João 14, né? Quando ele fala que eu vou para o pai, a casa do meu pai tem muitas moradas, ele faz uma alusão de um casamento. Então, o homem que estava na primeira parte do casamento, o que ele fazia? Ele deixava a sua esposa na casa dos pais. Então imagina, José saiu, digamos, e Maria fica na casa dos pais. Pouquinhos meses depois, Maria tinha ido para a casa de quem? De Isabel. Ela passou 3 meses lá. 3 meses a barriga já está grande, sim ou não? Sem dúvida está. Então quando Maria volta da casa de Isabel, ela volta com a barriguinha, né? Foi passear na casa da prima, ela volta com a barriguinha, que negócio é esse, né? Então como é que... O que José ia pensar? Rapaz, que negócio foi esse, né? Só que José era um homem justo, ele não quis julgar Maria porque ele sabia a dignidade que Maria Santíssima tinha. Se ele não soubesse essa dignidade, ele teria logo denunciado. Se ele não fosse esse homem justo que via além das aparências. Então o que ele faz? Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber, para nós entendermos. Se Maria tivesse grávida, com José assumindo o filho, não tinha nenhum pecado, porque mesmo eles não estando juntos, eles já estavam casados, mesmo não estando na mesma casa. Porque, como eu já falei, o casamento judeu era dividido em 2 partes. Então Maria podia ficar grávida tranquilamente e depois ir para a casa de José. Porém, se acontecesse um deslize, a pessoa que era a mulher, ela seria apedrejada, e ela seria apedrejada na frente da casa do pai dela. Era uma das formas. Então ela seria apedrejada pela lei. Então ela seria morta. Só que tinha uma forma dessa pessoa não ser morta. Como? A pessoa, que era o homem lá, abandona ela em segredo. Se ela é abandonada, ela não tem culpa. Então ela vai ficar apenas como a mãe que o pai abandonou o filho. Então ela não seria apedrejada. O que José queria fazer era, mesmo sem saber de quem era o filho, era ir embora, rejeitar Maria, para que ela fosse preservada de ser apedrejada. Aí o que acontece? Quando José vai dormir, já preocupado, né, com essa situação, o que fazer, o anjo, ele em sonho, é diferente de Maria. Com Maria, o anjo não aparece em sonho, ele aparece de fato mesmo numa aparição do anjo. Já com José é um sonho. E ele fala
o seguinte para José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu comentava com o Kelvin antes um pouquinho aqui, que é interessante a tradução que é usada. A palavra que é usada aqui é virgem. Mateus, ele pegou a Bíblia Septuaginta, Septuagésima, né? Dos 70, melhor dizendo. Septuaginta é a Bíblia dos 70 que Alexandre, que era o imperador da época, ele pediu que... Ele tinha uma grande biblioteca, e ele pediu que 70 judeus traduzissem a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento do hebraico, para o grego, porque era a língua que reinava, como o inglês hoje. Então ele vai ter uma tradução do grego. E a palavra que é usada no grego é a palavra patenos, que quer dizer virgem. E Mateus pega essa tradução. 200 anos antes de Cristo tinha feito essa tradução. 100 anos depois de Jesus, 100 anos depois, o que aconteceu? Os judeus, vendo que os cristãos estavam criando o Novo Testamento, eles resolveram novamente definir quais eram os livros sagrados. E eles escolheram o quê? Escolheram 4 critérios. Não me lembro agora de 3. Um era para ser coerente com a Torá. Segundo motivo, tinha que ter sido escrito em hebraico. Não podia ser escrito em grego nem em aramaico. Tinha que ser em hebraico. E terceiro ponto, ele tinha que ser um livro que tinha sido escrito na Palestina. Então eram 4 pontos. Então quando São Mateus usa esse termo, ele pega da Septuaginta, que é a Bíblia que tem os 7 livros que nós católicos temos. Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele escolheu esses livros que os judeus, 100 anos depois de Cristo, traduziram para o hebraico. Deixaram a tradução do hebraico já feita, né? E deixaram lá. Eles excluíram 7 livros, os judeus. E Lutero pega esses 7 livros. Resumindo o que eu quero dizer. Eu quero dizer que a tradução que era usada pelos apóstolos era a tradução que nós usamos hoje. Porque a tradução que Mateus usa aqui, da palavra, ele usa a palavra virgem. No hebraico não tem virgem, não é a palavra virgem. A tradução é moça. Não é virgem. Então, a tradução que nós católicos usamos é a tradução mais antiga. Então, nós não podemos ser acusados de ter aumentado os 7 livros, porque esses 7 livros já eram usados bem antes de Cristo, 200 anos antes. Então, nós somos fiéis à tradição dos apóstolos. O 4º ponto eu lembrei. O 4º ponto é que os livros tinham que ter sido escritos até o exílio, ano 537 antes de Cristo. Os que fossem escritos depois não era livro sagrado. Era esse um critério. Resumindo, gente, o que o Evangelho quer dizer para nós hoje? Primeiro, que nós devemos saber que a nossa justiça não deve ser uma justiça cega, aonde nós julgamos as pessoas e condenamos. Imagina se esse homem, tão grande santo, São José, ele tivesse logo apedrejado Maria. O que teria acontecido com a humanidade? Para nós pensarmos que os nossos atos, por mais simples que sejam, eles têm uma consequência na nossa vida e na vida dos outros. Quando você namora e não pensa na consequência dos seus atos, você pode engravidar uma menina, ela pode depois querer abortar e a vida dela acabar de vez. Porque depois do aborto, muitas mulheres falam que a vida nunca mais é a mesma. Mesmo depois da confissão, tem mulheres que não conseguem mais ter paz. Mesmo depois de arrepender-se, é uma terapia tremenda. E infelizmente no Brasil se tem essa mentira desgraçada de dizer que inúmeras, milhares de mulheres vão para clínicas abortistas porque no Brasil é proibido porque é crime aborto. É mentira. São apenas dezenas
que é triste ainda elas irem, mas apenas dezenas, não chega nem a 100. Dado concreto esse. E a mídia fica usando o nome milhares, porque sabe que as pessoas que escutam ela não são pessoas que investigam as coisas. Então, nenhum motivo. Imagina se Maria tivesse abortado Jesus. O que seria de você? O que seria de mim? Às vezes a gente vai pensando tão pouco, né? O Filipe de Aquino tem um livro chamado Aborto Nunca. Ele vai dando uma relação de nomes de pessoas, por exemplo, de João Paulo II, que tinha tudo para ser abortado. Imagina um mundo sem um João Paulo II. Imagina também um outro que... Ele vai dando essas relações de nomes grandes que foram, por exemplo, o 8º filho, o 9º, o 10º, ou então a mãe estava doente, quando no risco de vida eles tiveram filho. Por exemplo, também, Beethoven, grande músico, né? Que marcou a história da humanidade, não só de um país ou de outro. Se ele tivesse sido abortado, e a mãe dele tinha motivos para abortá-lo também. E daí, tantos e tantos nomes. Eu pergunto, e se você que é a favor do aborto, tivesse sido abortado, você seria a favor do aborto? É até algo cômico, né? Claro que não seria. Então hoje Deus chama ao nosso coração se configurar o coração de José. Primeiro, recebermos Maria também em nossa casa. O Natal sem Maria não é o Natal. Porque no Natal está presente a família de Nazaré. Não existe um Natal sem família. Por isso o Natal é tempo de perdão. O Natal é tempo de reconciliação. Mas esse perdão deve perdurar após o Natal. Esse perdão não pode paralisar no Natal. Esse perdão ele deve ir brotando e quebrando os corações duros. É tanto que tem um exemplo muito bonito nesse livro Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo. Que exemplo é esse? Era um homem que estava numa tempestade, isso foi um caso real. Ele era um duque e ele pediu a Deus muito para que a tempestade passasse. E nada. O que aconteceu? Ele levantou uma criancinha que tinha lá, ele levantou e falou: Senhor, se tu não atende o nosso pedido, nós pedimos em nome desta criança. E levantou a criança: para essa tempestade. A tempestade parou de forma imediata. E o santo faz essa alusão. Se uma tempestade foi parada quando uma criança foi levantada, o que Deus não fará para aqueles que no seu coração levantarem o menino Deus e pedirem qualquer coisa ao Pai do céu? Nós devemos nesse Natal levantar o menino Deus que está dentro de nós e dizer: Senhor, eu quero pedir hoje a libertação do meu esposo. Eu quero pedir hoje um coração mais humilde. Eu quero te pedir hoje a graça de perdoar assassino de alguém da minha família. Eu quero te pedir hoje a graça de não mais estar nas drogas. Eu quero te pedir hoje a graça de ser uma nova criatura. Nós vamos levantar não qualquer menino, mas o menino Deus. E que hoje, junto com José, esse homem justo, que ouviu a voz do anjo. Aqui eu só queria terminar com a alusãozinha: cuidado com os sonhos. É porque muitas pessoas chegam assim: ó, Zé, eu sonhei com uma cobra. O que é? Eu falei: uma cobra. Só isso. Porque as pessoas têm a mania de querer interpretar os sonhos. Eu explico. Existem 3 tipos de sonhos: sonhos naturais, sonhos diabólicos e sonhos sobrenaturais, que são sonhos espirituais. A grande maioria dos sonhos são naturais, promovido pelas nossas realidades que a gente vive durante o dia, ou que a gente viu, ou que a gente sentiu, alguma coisa do tipo. Alguns sonhos também são diabólicos, onde o demônio usa o sonho para perturbar as pessoas. Não estou falando de pesadelo, porque pesadelo pode dar quando a gente come muito e vai dormir. Isso é um pesadelo, mas eu falo de sonho demoníaco mesmo, onde a pessoa só falta morrer de fato por conta de tentações do demônio no sonho. Acontece isso, infelizmente. E terceiro ponto, pessoas que têm esse dom de revelação através de sonhos. Eu tenho amigas que têm esse dom. Eu mesmo não tenho. Só tive 2 vezes na minha vida e foi de morte de pessoa bem concreta. Um exemplo: a minha tia foi falecer e no sonho eu estava rezando o terço por ela. E eu me acordei rezando a Ave Maria e assim que eu me levantei, minha mãe falou que minha tia tinha morrido. E eu estava rezando o terço no sonho por ela. Então foi um sonho de revelação. É um exemplo. Então, os sonhos de revelação, quem deve interpretar? Deus deve lhe dar o entendimento. Ou você deve procurar alguém, de fato, que seja coerente, tenha discernimento, que não vá fazer exageros, certo?
Então, cuidado com essa questão de buscar, fulano ali interpreta sonhos, presságios. Cuidado. Isso não é de Deus. Existem pessoas que têm, mas são raras. Então, vamos ter discernimento nessas coisas. Amém.